Domine, si vis, potes me mundare. Senhor, se queres, podes curar-me. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos nos sentar um momento? Prezadas religiosas aqui presentes, caríssimos irmãos e irmãs em nosso Senhor Jesus Cristo. À medida que nós mergulhamos no tempo comum, tempo ordinário da vida cristã, aqui simbolizado na liturgia pela cor verde, a cor que deve revestir-nos também de verdadeira esperança, a Igreja quer ensinar-nos as verdades da nossa fé. Já dissemos isso algumas vezes, enquanto nós esperamos, jubilosos, o abraço carinhoso do Pai, que no fim dos tempos, no fim também do nosso tempo, há de abraçar-nos para nos dar a recompensa da nossa vida de fé, do nosso testemunho de verdadeiro amor a Deus nessa vida, na nossa história. Hoje, portanto, a Sagrada Liturgia propõe para nós a comovente história do leproso e do centurião romano. Dois homens de verdadeira fé. Um judeu condenado a terminar os seus dias no afastamento da comunidade judaica, porque, considerando pecador, ele, por causa da sua enfermidade, era condenado a viver no afastamento, no exílio, por causa da sua lepra, não podia se aproximar das pessoas e não podia nem mesmo tomar parte nas celebrações litúrgicas do povo judeu. Estava condenado ao esquecimento, ao afastamento. O outro, um centurião romano, um pagão, que reconhece a divindade de nosso Senhor e vai recorrer a Ele por um servo seu. Hoje eu gostaria de debruçar a nossa atenção, de modo especial, na fé do leproso. Depois de nosso Senhor ter pregado o Evangelho na montanha, com muitos seguidores seus, quando desce e começa a caminhar, nosso Senhor se depara com esse leproso. Longe de nosso Senhor se afastar dele, como faria qualquer judeu, com medo também de manchar-se com aquela lepra, com aquela enfermidade, nosso Senhor escuta o apelo daquele Filho de Deus que se põe humildemente na presença de nosso Senhor. Nós vemos na atitude do leproso, ao encontrar nosso Senhor, dois aspectos de verdadeira fé. Primeiro, ele se prostra em adoração, reconhecendo a divindade de nosso Senhor. Depois, ele reconhece que nosso Senhor tem poder sobre todas as coisas. Depois, ele confia a sua vida à vontade de Deus. E ele emite uma das orações mais belas que há nos Sagrados Evangelhos. Domine, si vis, potes me mundare. Senhor, se queres, podes me curar. Ele reconhecia, talvez pensasse para si mesmo, que afastar-se daquela enfermidade seria o melhor para si. Mas, antes de emitir esse juízo diante de Deus, antes de rezar com prepotência, pedindo a Deus algo que fosse de sua própria vontade, ele coloca a vontade de Deus acima de todas as coisas. Ele reconhece que a vontade de Deus é o melhor para si. Se queres, podes me curar. Tocado pela fé daquele homem, de fato, nosso Senhor diz, eu quero, fica curado. E aquele homem imediatamente se vê limpo da sua enfermidade. Muitas vezes, meus amados irmãos, nas nossas orações, muitas vezes, quando nós rezamos, nós emitimos o nosso próprio juízo, o nosso próprio desejo, como sendo o melhor para nós. É como se nós alterássemos as palavras do Pai Nosso ao nosso bel prazer e disséssemos e rezássemos, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Não sejamos assim, meus amados irmãos, mas rezemos sempre, se queres, Senhor, podes me curar. Fazei a vossa vontade, assim na terra como no céu, na minha vida, a cada momento. A vontade de Deus é sempre o melhor para nós. Mas, ainda assim, caríssimos irmãos e irmãs, tendo realizado aquele estupendo milagre, nosso Senhor dirige as palavras
aquele homem já limpo e diz para ele: vai mostrar-te ao sacerdote. Essas palavras são importantíssimas para nós. Nosso Senhor não prescindia da lei judaica. Nosso Senhor não prescindia da maneira como estavam estabelecidas as coisas pela lei de Moisés, mas mandou que aquele homem fosse mostrar-se ao sacerdote, para que assim ele fosse reconhecido e fosse aceito novamente na Assembleia do povo judeu e assim pudesse voltar a tomar parte na liturgia celebrada pelo povo de Deus naquele tempo. Nisso tudo, nós podemos ver um grande paralelo com a celebração dos sacramentos na nossa vida. Meus amados irmãos, novo povo de Deus, novo Israel que nós somos, a Santa Igreja, nós também deveríamos escutar constantemente das palavras do próprio Jesus. Quando nós nos vemos manchados pelas culpas dos nossos pecados, quando nós nos vemos impuros, consequência da nossa impureza, da nossa maldade, deveríamos fazer ressoar aos nossos ouvidos constantemente as palavras do Senhor. Vai mostrar-te ao sacerdote. É sobre isso que o Padre quer voltar a nossa atenção no dia de hoje. Mostrar-se ao sacerdote no tempo antigo era como, para eles, a celebração do sacramento da penitência, da confissão. Muitas vezes nós somos levados a duvidar da eficácia ou da validade ou da necessidade mesmo do sacramento da confissão por esses pretensos iluminados que dizem que podem confessar suas faltas diretamente a Deus. Mas nós podemos ter, soando nos nossos ouvidos, constantemente as palavras do próprio Jesus. Vai mostrar-te ao sacerdote. Assim era com o povo judeu. Para cada pecado cometido por um filho de Israel, existia um sacrifício que era devido e uma oferta que deveria ser feita no templo de Deus. De modo que, dependendo da oferta que se levasse para o sacerdote, você estava confessando publicamente que você cometeu tal ou tal pecado. E até as pessoas que viam uns aos outros carregando as ofertas em espécie de animais para o templo do Senhor, podiam dizer: olha, fulano cometeu tal pecado. Assim era, meus amados irmãos, que o povo de Israel confessava muitas vezes publicamente o seu pecado. No nosso tempo, dada a misericórdia de Deus, Ele instituiu para nós agora, no Novo Testamento, no tempo da igreja, o sacramento da penitência, o sacramento da confissão. E é de muita valia para nós que nós aprendamos a confessarmos-nos bem. 5 coisas são necessárias para que nós confessemos bem, quando nós formos mostrarmos-nos ao sacerdote. Primeiro, nós precisamos fazer um bom exame de consciência. De um bom exame de consciência dependerá a nossa boa confissão mais tarde. Quantas e quantas vezes nós podemos perceber, caríssimos irmãos e irmãs, que tão logo chegam da rua, os penitentes, eles logo entram para o confessionário, sem refletir sobre suas culpas, e não sabem na hora como se confessar, não sabem o que se confessar, não se debruçaram nem por um momento nas suas próprias culpas, na reflexão dos seus defeitos dominantes, das suas faltas, dos seus pecados. Nós precisamos fazer bem o nosso exame de consciência. Segunda coisa que nós precisamos para uma boa confissão é nutrir verdadeiro arrependimento dos nossos pecados. Muitas vezes, sem o menor arrependimento, sem a menor contrição, nós vamos nos confessar porque a missa de domingo vem chegando aí e eu preciso comungar. Não posso ficar feio diante do resto da Assembleia. Eu tenho que me aproximar da comunhão e para isso vou logo me confessar, sem nutrir nenhum arrependimento, nenhuma dor de ter ofendido um Deus que nos ama tanto, que quer curar-nos, que quer limpar-nos, que quer salvar-nos. Ainda uma terceira coisa, nós devemos ter um propósito firme de não mais pecar. Nós sabemos, caríssimos irmãos e irmãs, todos nós temos as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, e ainda que nós saibamos que podemos tropeçar novamente, nós devemos fazer firme propósito de não ofendermos mais a nosso Senhor,
que já é muito ofendido. Disso depende que nós façamos uma boa confissão e que nós consigamos, de fato, ser perdoados dos nossos pecados. Nós devemos ter propósito de não mais pecar. E aí, então, quarta coisa, para uma boa confissão, nós precisamos contar todos os nossos pecados. Tudo aquilo que nós identificamos no nosso exame de consciência. Se nós o fazemos bem, nós vamos contar bem também aquilo em que nós talvez tenhamos falhado. Nós havemos de confessar bem, nós havemos de apontar bem as nossas faltas. E aí nós precisamos ser precisos. Nós vamos para contar as nossas faltas, não a do nosso próximo. Nós vamos ser específicos, nós vamos nomear os nossos pecados. Não vamos ser vagos, não vamos jogar palavras ao vento, não vamos rodear, inventar uma história, contar uma história, a ocasião. Nada disso é necessário. Precisamos apenas contar os nossos pecados, arrependidos, com o propósito de não mais pecar. Tendo feito um bom exame de consciência, nós sairemos da confissão tranquilos de termos expostos todas as nossas faltas para o sacerdote. Ainda assim, meus amados irmãos e irmãs, quinta e última coisa, para fazermos uma boa confissão, nós devemos cumprir a penitência que o sacerdote nos impôs. Quando nós cometemos um ato mau, quando nós caímos em pecado, nós incorremos numa culpa e numa pena. Através da confissão bem feita, a culpa é totalmente apagada da nossa alma. Nós voltamos a ter amizade com Deus. Mas a pena fica atrelada a uma penitência. Parte dela é paga com aquela penitência que o sacerdote nos deu na confissão. Parte dela nós vamos também sanar durante a nossa vida, com os nossos sofrimentos. E também, outra parte, talvez, nós havemos de sanar, de purgar no purgatório, depois dessa vida. Assim é, meus amados irmãos, que para nós fazermos uma boa confissão, logo ao sairmos do confessionário, precisamos pagar a pena devida pelos nossos pecados. Nós podíamos fazer um paralelo com uma de nossas crianças que talvez quebre a janela do nosso vizinho. Tudo bem, se nós pedirmos perdão, o nosso vizinho pode até nos perdoar. Pode até perdoar a criança. Mas o pai precisa sanar aquela dívida, precisa devolver a janela. Precisa pagar por aquele mal. Assim é com os nossos pecados. Nós alcançamos o perdão de Deus, mas precisamos pagar a pena devida pelos nossos maus atos, pelos nossos maus hábitos, pelos nossos defeitos, pelos nossos pecados. Assim, muitas vezes nós podemos pensar: o padre me deu uma penitência tão pequena e eu contei para ele coisas horríveis. Se fosse na época do padre tal, do padre fulano, ele daria uma penitência que eu nunca mais voltaria a pecar. Mas, meus amados irmãos e irmãs, nós não sabemos muitas vezes o valor de uma Ave Maria rezada em espírito de verdadeira contrição e de verdadeiro arrependimento. Uma Ave Maria bem rezada consegue apagar uma multidão de pecados. Um ato de caridade bem feito apaga uma multidão de pecados. Assim, caríssimos irmãos e irmãs, ouçamos o apelo de nosso Senhor para nós. Vai mostrar-te ao sacerdote. Tomemos o exemplo desse leproso do Evangelho no dia de hoje. Prostremo-nos diante de nosso Senhor, reconhecendo a sua divindade, reconhecendo que Ele tem a onipotência também sobre a nossa vida, que Ele tudo pode, e se quer, pode também curar-nos. Em relação às nossas almas, ao perdão dos nossos pecados, nós podemos ter a certeza que Ele o quer, porque quer a nossa salvação. E assim, quando nós nos mostrarmos ao sacerdote, vamos estar bem preparados para alcançarmos o perdão das nossas culpas e ouvirmos na absolvição nosso Senhor nos dizer também: meu filho, eu quero, fica curado. Todas as vezes que nós voltarmos ali, naquele sagrado confessionário, nós escutaremos de nosso Senhor: meu filho, eu quero, fica curado. Aprendamos, meus amados irmãos,
com Maria Santíssima, a termos um coração limpo, um coração puro. E se nós voltarmos a cair, movamos-nos ao arrependimento verdadeiro, ao propósito verdadeiro de não mais pecar e de retornarmos à amizade com o nosso Senhor o mais rápido possível. Se queres, Senhor, podes nos curar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.